E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou lhes trazendo Luciano Subirá, tá? Que é o pastor. E ele vai contar para nós do que aconteceu na vida dele quando ele chegou a 153 quilos. Mesmo ele fazendo jejum, as coisas, o peso dele estava muito elevado. E ele foi ao médico, o médico disse que estava tudo bem com a diabetes, ele não tinha nem colesterol, nem nada. Mas um dia surgiu na casa dele uma pastora que era uma médica de Milão. E ela, olhando os exames dele, falou para ele: Olha, você tem muita sorte de estar com isso tudo. Mas você tem que entender que o nosso corpo é como um cartão de crédito. Nós vamos acumulando e no decorrer do tempo a fatura vai chegar. Isso aconteceu na vida dele, a fatura chegou. O preço era alto para ele pagar. Aí ele conheceu um pastor que tinha muita vontade de conhecer. E esse pastor era um pastor que todo mundo falava muito bem dele. Até coloquei o nome dele aqui, que era pastor Paulo Canotto. E esse Paulo Canotto passou para ele que ele havia falecido alguns anos atrás. Quando ele tinha 44 anos, ele faleceu. Mas ele estava ali na frente dele falando com ele. O Luciano perguntou: Mas como, se o senhor está aqui na minha frente? Gente, esse testemunho é algo muito impactante para a tua e para a minha vida. Eu gostaria muito que vocês ficassem comigo até o final deste vídeo, assistisse tudo e visse o que aconteceu com esse pastor, que morreu alguns anos atrás, com 44 anos, estava ali falando com Luciano Subirá numa mesa de jantar. Vem comigo, esse vídeo vai surpreender vocês, eu tenho certeza disso. Pastor, uma das coisas que a gente faz muito aqui é perguntar como você virou o jogo. E o senhor é um homem posicionado, é um escritor, é um pastor, é um professor, lidera congresso, lidera um movimento no Brasil. Hoje é uma voz que tem sido ouvida, e eu não tenho medo de errar, a mais ouvida sobre jejum e cuidado com o corpo. Tem um livro sobre jejum, um livro recente sobre cuidado com o corpo. Agora, sempre foi assim na sua vida? Você sempre teve essa preocupação ou teve uma hora em que o jogo virou? Teve uma hora que o jogo virou. A parte do jejum entrou cedo na minha vida. Eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Aos 18 já fazia de 3 a 7 dias na água quase todo mês. Fui crescendo na prática ao longo dos anos. Cuidado do corpo, demorei para virar o jogo. É um dos grandes arrependimentos que eu tenho, não ter entendido isso antes e não ter dado exemplo nessa área antes. Mas mesmo quando eu estava assim, no auge do sobrepeso, e já pesei bastante, estamos falando a mais de 60 quilos do que eu estou hoje. Caramba! Eu mantinha uma vida que intercalava jejum. O problema era entre os jejuns não me cuidar com o resto, com alimentação. Então, eu já tinha muitos benefícios do jejum. No futuro, combinado a toda a questão do cuidado do corpo, o jejum teria um excelente impacto na minha saúde. Eu acho que antes eu deixava ele agir só na vida espiritual. Depois eu consegui tirar esse resultado dele também. Mas a virada do jogo, eu vou começar lá no auge, quando eu estava com 153 quilos. 153. Foi meu recorde de sobrepeso. Eu e Kelly, minha esposa, recebemos a visita de uma pastora amiga nossa lá da Itália, Rosela Infátio. Ela veio acompanhada de uma amiga, uma discípula, que também era médica. Eu já tinha pregado na igreja deles em Milão 2003, 2005 e 2007, a cada 2 anos. Então isso deve ter acontecido no final de 2007 ou começo de 2008. Quando a gente recebeu elas em casa, essa médica não conseguiu esconder no rosto dela a cara de espanto com o meu tamanho. E, apesar de italiana, ela falava até bem o português, e ela falou assim para mim: Pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior do que da vez anterior. Ela falou: desculpa, eu sou médica, eu não consigo não falar. Então ela já disparou e falou: o senhor tem feito check-up? E ela não esperava isso. Falei: sim. Ela: quanto foi o último? Tipo, achando que tinha sido alguns anos. Falei: faz 2 meses. Ela falou: e aí? Falei: e aí, tudo bem. E ela me olha com a cara: como assim, tudo bem?
Falei, tudo bem. Ela fez uma cara de que não acreditava, eu já virei para minha esposa e falei, Kelly, pega os exames. Tipo, vamos esfregar na cara dela. Não precisa pegar. Eu falei, não, você está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, desculpa, pastor, é difícil acreditar que um cara do seu tamanho está bem, mas sua palavra para mim vale mais que o exame, não vou olhar. Já que sua palavra vale, colesterol, ela ainda foi checando, diabetes, triglicerídeos, pressão alta, tudo em ordem. Ela, curiosa, falou assim, quem que fez esse check-up foi um cardiologista? Eu falei, foi. Ela falou, o que ele falou? Estou curiosa. Eu falei, ele ficou bravo. Jogou o exame na mesa assim, a atitude dele era meio de hostilidade, né? E ele falou assim para mim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Uau. Não era para estar tão bem com um peso desse. E dentro de mim, eu numa mentalidade errada, que eu chamo ela hoje de espiritualização exagerada, eu estou pensando, some de Deus. Aí ela olha para mim, essa médica, e fala assim, pastor, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte, não. O senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que foi o início do processo. Não deu resultado imediato, mas foi o início. Ela disse assim, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando. E pra caramba. Essa conta vai chegar e vai chegar alta. Eu na minha cabeça está amarrado, em nome de Jesus. Como se você pudesse sair gastando e amarrar a fatura depois, né? Então aquilo ficou martelando, não me dava descanso, aquela frase. Não fiz nada a respeito. 1 ano depois, minha pressão subiu. 1 ano depois, tive que começar a controlar com medicamento. 1 ano depois da pressão, disparou o diabetes. O corpo começou a gritar. Pesado. A fatura começou a chegar. A fatura chegou. Uau. Quando chegou, e o duro que você ainda pensa, né? Aquela miserável me amaldiçoou. Tipo, não foi eu, foi ela que fez. Aí eu falei, não, eu tenho que arrumar isso. Então, no susto, com medo da condição de saúde, todo mundo falando que era a combinação dessas duas condições, eu comecei a mudar o estilo de vida e perder peso. Eu fui descendo, mas assim, em menos de 1 ano, eu perdi 27 quilos. Uau. Eu despenquei. Quando bateu 126, eu lembro até hoje, não era o 127, nem 125, 126, a pressão normalizou e o diabetes também. Quando normalizou, eu malandramente parei de emagrecer, tipo, objetivo alcançado, nunca mais subi além desse peso, mas iria ficar anos. Então, tem gente que fala assim, eu já vi vídeo seu daquela época. Eu falo, daquela época, na fase 1 dos 153 quilos, não tem vídeo na internet. A gente não produzia muito conteúdo dessa época. A fase 2 tem alguns antigos, que aí estamos falando dos 126. Então, eu ainda fiquei tranquilo uns anos, mas Deus começou a usar muita gente para me confrontar de diversas formas e maneiras sobre a importância do cuidado. Eu brinco que eu ativava o modo blindagem, na minha cabeça eu dava o mute no controle remoto, né? A boca da pessoa está falando, mas você não está ouvindo mais nada. Mas em 2013, somado a uma série de coisas, eu conheci um camarada, e aí sim, para mim, foi a virada do jogo. 2013. 2013, novembro de 2013. Estamos falando aí de 11 anos atrás, cerca de 11 anos. 10 e meio, né? Menos 10 e meio. Aí, nas minhas andanças pelo Brasil, mas principalmente em alguns países da Europa, o pessoal me perguntava muito se eu conhecia um pastor chamado Paulo Canuto. E aquilo foi me deixando curioso. Não conheço. Até tínhamos alguns amigos em comum, mas a gente nunca se viu, nunca se encontrou, mas eu fui ficando curioso. Finalmente, em novembro de 2013, eu descobri que eu ia falar no mesmo evento que ele. Eu abria a conferência, ele fechava. Eu não ia ficar até o fim. Então, estava na torcida dele estar na abertura e ele estava. No final da reunião que eu tinha pregado, eles prepararam uma janta na igreja mesmo. Hoje já não como à noite, depois do culto. Raramente, vamos falar assim. Mas naquela época era o praxe e a gente foi comer. A comida era relativamente mais saudável, mas esse cara fez o menor pratinho. De todo mundo estava na sala. Eu, quando vi aquilo, achei que era a chance de me aproximar, quebrar o gelo. Mas, lógico que eu não queria falar de dieta, de comer pouco. Eu estava com 126 quilos. Mas eu cheguei... Era o assunto que você não queria falar. Mas só para puxar papo, falei para ele, está se cuidando. Mas já ia dar aquela guinada no assunto. Quando eu falei, está se cuidando, ele olha para mim e pergunta, quantos anos você tem? Aí eu pensei, deu ruim. Porque quando um cara com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai te dar sermão, você pode ter certeza disso. Falei, deu ruim. Eu tinha 41 na época, hoje estou com 51. E quando eu falei 41, ele falou, não, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44 anos e achei que estava perto dos 40, ele falou assim, eu morri. Ele falou isso, falei, pera, você o quê? Ele falou, eu morri. Como assim morreu? O cara está na minha frente, né? Aí ele falou assim, eu tenho o laudo médico da minha morte, apresentou Eva, a esposa dele, falou, ela é minha testemunha, ela que me socorreu. Nessa hora, eu gosto de fazer pergunta. Já conheci alguns que morreram.
E eu sempre faço perguntas. Falei, como é que foi esse negócio? Aí ele falou assim, os médicos me reanimaram 5 vezes. Sim. Ele falou, nas primeiras 4 eu voltei. Na 5ª eu não voltei. Caramba. Aí eu, como é que você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo na maca, tudo que aconteceu a partir daquele momento. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes com a da minha esposa e do médico. Falei, eu vi o que ele falou, quando tirou minha aliança, entregou para minha esposa, depois de constatar minha morte. Eu vi que horas era no relógio quando ele assinou o laudo, e está exatamente o horário que eu vi. Aí eu estou ouvindo aquilo tudo assim, impressionado. Falei, e aí? Ele falou, e aí que Jesus apareceu atrás de mim. Ele falou, aquela presença não precisa de anúncio. Ele falou, é indescritível o que é aquela glória. Eu sabia que era ele, antes dele falar qualquer coisa. Caramba. E ele falou que não sentia permissão para virar olhar, mas sabia que era o Senhor Jesus. Disse que o Senhor Jesus chegou perto do ouvido dele e falou assim, você é um suicida. Olha aí. A hora que tocou essa frase, eu falei, Uau. já sabia para onde ia a conversa. Ele disse que o Senhor falou para ele assim, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida, mas você abortou porque nunca cuidou do seu corpo. Que forte isso. Quando falou isso, eu falei, para, você era gordo? Tipo assim, vamos falar rasgado, sem pisar em ovos? Ele falou, não, mas eu não me cuidava. Ele falou, não dormia. Toda noite era vigília. Ele falou, dormia 2, 3 horas para orar, para buscar Deus, na maior das boas intenções. Viajava a pregar sem me dar descanso. Né? Ele falou assim, meu problema não era comer muito, eu comia pouco, não me alimentava corretamente e jejuava sem nenhuma sabedoria para entrar e sair. Então ele falou assim, em nome de vou fazer isso tudo para buscar Deus, me arrebentei. Ele falou, com 44 anos, meu corpo entrou em colapso. E aí, em homenagem aos meus amigos cariocas, larguei um caraca. Embora eu digo que ninguém fala caraca com vocês. Tem um agudinho ali que só o carioca, né? Caraca, maluco! Aí, maluco. A hora que eu falei o caraca, eu lembro que ele falou assim, calma que fica pior. Eu estou pensando, como é que pode ficar pior essa conversa? Ele falou assim, Jesus me deu uma visão do que teria sido o velório do dia seguinte. O velório que nunca aconteceu, ele falou, eu assisti. Meu Deus. Ele falou, Subirá, a pior coisa que você assistiu é o seu velório. Ele falou, eu vi o meu. Meu corpo arrumado no caixão, terno e gravata, flores, coroa de flores, amigos, familiares chorando. E alguém estende a mão na direção do caixão e fala assim, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo? E quando a pessoa fazia esse comentário, ele disse que Jesus continuava falando atrás dele. Ele está tendo a visão, mas ele ainda está ouvindo. Jesus falava assim, além de abortar o meu propósito para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Que forte. Jesus falou, te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora, por causa da sua negligência, eu sou julgado. Meu Deus. Meu amigo, o chão sumiu debaixo do meu pé. Meu Deus. Naquele dia, e mais 10 anos depois, ainda sou grato a Deus, isso me emociona. Eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo. E o que vocês acharam de tudo isso que o pastor Luciano Subirá acabou de nos contar? Sobre tudo que aconteceu com o pastor Paulo Canoto. Ele recebeu o seu atestado de óbito, a esposa dele recebeu no momento em que tirava a aliança do dedo dele e ele saiu do corpo. E Jesus veio e falou aqui no ouvido dele, você é um suicida, você se matou. Eu tinha grandes planos para você na vida, mas você se suicidou, fazendo tudo o que você fazia com o teu corpo. E tudo que ele estava fazendo é tentando agradar a Deus. Às vezes não adianta a gente cuidar da nossa alma, do nosso espírito, se a gente não cuida do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo Sagrado. E a pior coisa, ele estava no seu próprio velório. Ali ele viu as pessoas chorando, e uma delas disse, por que será que Deus recolheu ele tão cedo? Era um homem tão bom. E Jesus, no ouvido dele ali atrás, diz, você está vendo? Você é um suicida, você se matou. E eu sou julgado ainda pela tua morte. E naquele momento, Luciano Subirá entendeu tudo aquilo. E falou, Senhor, o Senhor não vai precisar chamar mais a minha atenção. Espero que Deus tenha falado com você também. E dizendo para você, eu não vou precisar mais chamar a sua atenção. Você vai cuidar do teu espírito e da tua alma, mas também do teu corpo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se vocês gostou desse conteúdo, eu vou trazer outros como este para vocês. E se vocês gostaram, curta o canal, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E obrigada por vocês estarem comigo. E um beijo no coração de cada um de vocês.